há aqui uma questão que eu queria fazer, que é, o castigo funciona ou não funciona? É assim, depende muito das personalidades. Ok. E todos nós temos personalidades diferentes. É óbvio que para alguns o castigo funciona, para outras o castigo tem assim, empola de tal maneira que ainda é pior e, portanto, gera ainda mais agressividade, mais zanga nos miúdos, portarem-se ainda pior. Então eu costumo explicar aos pais, e eu estudo muito através do Enneagrama, que é um estudo da personalidade que divide os indivíduos em 9 tipos. Nós já tivemos uma subfilosofia. Sim. Pronto, então, consoante a personalidade dos nossos filhos, nós podemos lidar com eles de maneira diferente. Por exemplo, eu tenho 3 filhos, os 3 são completamente distintos. Por exemplo, o do meio, que é um 8, que é o confrontador, com castigo ainda fica pior. Portanto, nem pensar em pô-lo de castigo, porque eu sei que aquilo vai agravar muito o seu comportamento. Vai-se revoltar até pela Vai-se atitude. revoltar, Não é? exatamente. E tenho muitos pais de 8, como eu costumo chamar, a pedirem-nos socorro, porque cada vez eles estão mais agressivos, porque cada vez portam-se pior. Vai um castigo atrás de outro castigo. Exatamente, e aquilo faz com que eles fiquem cada vez mais zangados e, porto-me mal, então agora é que vais ver se eu me porto mal ou se não me porto mal. Então, com estes nem pensar. Agora, com meninos mais tranquilos, mais calmos, que até acarretam as nossas ordens, funciona. Agora, eu acho que o castigo... Eu não gosto do castigo. Eu sou muito mais pela psicologia positiva. Consegue-nos dizer a que é que se refere cada número? Consigo, perfeitamente. Então, Vamos ver qual é o teu número. Eu aposto que o meu é o 7. pois o meu também é o 7. O teu é qual? O meu, não sei. Eu não vou escolher ao diz um calhas. número, diz um número. Não sei. Vai, não diz sei. um não número. sei. De 1 a 9. 9. Pronto. Ok. O que é que eu vou falar? Então é assim, o 1 é o perfeccionista. Não sou eu. Então são aquelas pessoas que gostam de ter tudo muito organizado, muito perfeitinho. São aqueles meninos que estão sempre todos muito direitinhos. Chegam à escola com isso 0,5 eu. Sim, 0,5. que apagam e escrevem tudo. Ai, Bárbara, não me vais escrever no meu caderno, pois não? Corretor de tinta? Sim, nem não, pensar. Tem que ser aquele de fita. Nunca tem uma nódoa, portanto, esses são os meninos número 1, os meninos e os adultos, porque Sim. o Enneagrama é igual. Depois temos o 2, o tipo 2 é o prestativo. Então são aqueles meninos que, oh mãe, precisas de alguma coisa, oh mãe, posso ajudar? Oh tia, estou a ver que tu precisas mesmo. Ok, então são os Agora, prestativos. acho que hoje em dia já não é o 2, é o 1,5. Não. 1,7. Sim, isto também não é assim tão estanque, Claro, não é? claro, Quer sim, dizer, sim. é óbvio que nós depois vamos buscar uma forma de também... identificar vários sim, tipos de até porque nós caráter. depois vamos buscar muitas coisas do que está ao nosso Sim. lado, não é? Por exemplo, eu sou o 7, vou buscar muita coisa do 8 e vou buscar muita coisa do 6. Então, o 3 é o bem-sucedido. O foco do 3, a motivação do 3 é ser o melhor em tudo. Então, o que é que eles fazem para serem bem-sucedidos? São super competitivos. E então reparamos logo, o meu filho pequenino, de 7 anos, é o 3. Eu tenho um pouco Como o disso, pai. então eu devo ser ia o dizer 4. isso. Eu devo ser o 4, se eu tenho um bocado do 3. Não sei se vais gostar. Então diga, se calhar sou o 6, vou buscar coisas do 4 e do 1. Não, isso todos nós Sim, vamos. sim, Todos eu nós sei. temos. Aliás, no curso para os pais, eu costumo pedir aos pais para eles pensarem em que parte da sua vida é que são um bocadinho de 1, em que parte da sua vida Ok. e com quem é que são 2, onde é que são o 3, onde é que são o 4. Mas pronto, então o 4 é o romântico. O romântico são pessoas muito sensíveis, sentem-se os patinhos feios, tipo a sorte é sempre dos outros e nunca a minha. Mas, no fundo, sentem também que são especiais e únicos e são pessoas sempre, de facto, muito especiais. Depois, o 5 é o lógico, é o observador. Então, são tipo os nerd, ok? É mais fácil de identificar. São aqueles que... Tu és o 5. que gostam de se isolar, gostam de conhecer, gostam de aprender em profundidade, mas precisam muito do seu espaço também para crescer. Depois temos o 6. O 6 é o rei dos medos. É o medo do medo. Antecipam cenários negativos, preocupam-se muito com o que é que vai acontecer e se. Para todas as soluções há um problema. Mas são também pessoas muito dedicadas aos outros. Depois, o 7 é a criança do Enneagrama. São os entusiastas, são os divertidos. Sou eu. Pronto. Disse que eu era o 7, gente. Eu disse. Eu também. Que se vestem com cores, que são excêntricos. Pronto. Mas depois também, isto tudo porquê? Porque é fugador.
Ou seja, os 7 não querem sentir. Não. E como não querem sentir, querem estar sempre divertidos. E nós até costumamos brincar a dizer, epá, não serve este, vamos para a livro, porque queremos estar sempre em ação, sempre a divertir. Leem 500 livros ao mesmo tempo, inventam milhares de projetos e, portanto... Leem 500 livros, há 500 projetos. 500 projetos. A dificuldade do 7 é o quê? É focar. E, por exemplo, os meninos que eu tenho 7, eu acho imensa piada porque é ajudá-los a focar no método de estudo, no planeamento do estudo, na avaliação do método de estudo, e portanto que isto para eles é muito difícil. Então, por exemplo, o 1 está exatamente no oposto ao 7. Sim. E então têm sempre muito a crescer. Se nós temos, por exemplo, um pai 1 e um filho 7 ou vice-versa, é ótimo, é fantástico. Depois, o 8 é o confrontador, é o 8 e 80. São aqueles miúdos que são super confrontadores, que protegem imenso os outros porque acham que toda a gente tem que ser forte. E, portanto, a motivação deles é essa, é a força, é serem fortes. E depois o 9 é o peace and love. São aqueles meninos que não se querem chatear, evitam conflitos, ficam sossegadinhos no seu canto, que desde que não me chateiem, está tudo certo. Sim, paz. Legal. Tudo legal. Eu não sei qual é que me encaixa assim... Mas isto há testes que se fazem. Não, sim. O teu deve ser o 3. O 3 tenho de certeza. És muito focado no sucesso? Sim, sou sim. Competitivo? Mas eu é mais nas coisas que eu gosto. Porque, se, por exemplo, se me mandarem, vai fazer isto, eu não gosto, é tipo, olha, eu vou fazer. Porque é uma cena que eu gosto, até não respirar mais. Pronto, até o pessoal à minha volta ficar com falta de ar, aquilo dá certo. Só tens de pensar nos números, mas de resto o teu é... Acho que é. Mas pronto, mas isto há testes que nós fazemos em consultório e que ajudamos os pais. Porquê? Porque se nós soubermos os talentos dos nossos filhos e os pontos a melhorar, as motivações ou os medos, nós conseguimos lidar com eles de maneira completamente diferente. Ou seja, em relação aos castigos, em relação aos gritos, em relação à motivação para o estudo, em relação à motivação para arrumar a casa e para ajudar nas tarefas da casa, para arrumar o seu quarto. Portanto, tudo isto nos ajuda a lidar com os meninos de maneira diferente. Por exemplo, um 4, que tem a sensação de abandono constante, tem muito medo mesmo do abandono, nós não podemos virar costas e ir embora. Temos que dizer onde é que vamos, porque é que vamos. Enquanto que um 7, desde que se divirta, está tudo bem. Portanto, nós devemos lidar com eles e podemos lidar com eles. Um 7 ou um 9. Um 9 também não se passa nada, nem me vou meter nisso. Está tudo tranquilo, está tudo tranquilo. Então, pronto, é um bocadinho isto. Então é muito importante, se calhar a primeira fase é logo, vamos lá, saber o que é que eu tenho à frente. Sim, eu tenho um grupo no WhatsApp que se chama Mães Chatas e Pais Chatos, depois tivemos que acrescentar o pais, porque os pais diziam, então, mas é só mães? Não, também é pais. Pronto. Então temos um grupo no WhatsApp que é Pais e Mães Chatos e que nós partilhamos imensas as nossas experiências, as dúvidas, eu dou sempre todos os dias uma dica, agora ultimamente, por acaso, não tenho conseguido dizer todos os dias, mas pronto, pelo menos 2 vezes por semana ou 3 eu dou uma dica de exercícios para eles fazerem em casa e esta semana dei exatamente isso, que é eles pensarem qual é o tipo dos filhos para depois conseguirmos adaptar a maneira como nós lidamos com eles. Então fica o desafio para vocês que estão em casa, programa.godvibe no Instagram, nós utilizamos mais o Instagram do que o Facebook, apesar de que aquilo que nós publicamos no Instagram vai parar diretamente ao Facebook. Também temos no Instagram, temos ou no meu, que é Bárbara Ramos Dias, ou então temos no Instagram Mães Chatas. Ok, então enviam para Mães Chatas ou para Bárbara Ramos Dias, ou então programa.godvibe, enviem para um desses a dizer que número é que vos identifica. Se vocês, mas eu já não me lembro qual é que era qual, anda para trás na tua box e vai ouvir outra vez, tens que identificar algum e mandas, olha, eu acho que me identifico com um X por causa disto. E depois nós conversamos sobre isso. É importante um pai ajudar o filho a estudar? Eu acho que é orientar. Não é aqueles pais que me dizem, Bárbara, eu já não sei o que é de fazer mais. Olha, eu faço os resumos, eu faço os esquemas. O pai é que está na escola. Está a fazer o trabalho. Como é que as crianças vão aprender a fazer os resumos, a fazer os esquemas, somos nós que os fazemos. Não é TPC, é TPP, Trabalho Exatamente. para Pais. Então, eu trabalho muito isso com eles, que é ajudá-los a desenvolverem o método de estudo. Porquê? Para já porque nós todos somos diferentes. Nós podemos ter a memória e estilo de aprendizagem ou visual
ou auditiva ou sinestésica. O que é isto? Aprendemos através do que vimos, do que ouvimos ou do que sentimos. Os visuais e os auditivos é fácil de perceberem. Os sinestésicos são aqueles que falam muito com as mãos, que são muito que se distraem com as moscas, que estão sempre assim nas cadeiras, põem os pés debaixo da cadeira. Portanto, são aqueles meninos que os pais dizem: pai, não consegue, parece que tem bicho carpinteiro. De facto tem. Okay? Então, esses meninos, por exemplo, não conseguem estudar mais do que 40 minutos de seguida, porque a atenção deles vai. Então é muito melhor nós dizermos: olha, estudas 40 minutos, a seguir vais saltar a corda, vais jogar à bola, vais fazer aquilo que tu quiseres, não o telemóvel, e depois voltas a estudar. Ou vais para a praia, ou vais para o cinema, e aí eles têm assim um sucesso completamente diferente nos estudos. E então pronto, depois ajuda-os a fazer ou mapas mentais, ou conforme aquilo que são as necessidades dos miúdos. A personalidade também das crianças, depois quando começam a entrar para uma fase mais de jovem adulto, essa fase pode mudar a personalidade deles, não pode? Eu falo um pouco por mim, porque estavas a dizer agora bicho carpinteiro e foi uma coisa que eu ouvi a minha vida toda dos meus pais. Que eras bicho carpinteiro? Parece bicho carpinteiro. Eu era mesmo traquina, eu estava à procura de uma manhã qualquer para lixar alguém, para fazer treta. Agora não, agora sou super calmo, às vezes estou aí no meu canto, nem quer que ninguém me chateie, quando é preciso também vou ajudar alguém, mas estou sempre na minha. Mudei muito, eu estava sempre na dos outros, agora estou sempre na minha. Agora estás sempre na tua. Sim, nós também é assim, ao longo da vida vamos mudando, porque vamos tendo percepções diferentes do que é a nossa vida, vamos ter crenças, vamos ter experiências e tudo isso vai mudando. A nossa essência está lá. Agora, claro que os acontecimentos de vida nos vão moldando, não é? E, por exemplo, eu que sou cético, sou entusiasta e normalmente estou divertida. Claro que também tenho alturas em que estou completamente down, na tal dor que os 7 não querem. E quando estou nessa fase, então também estou sozinha, estou quieta, deixo de ser bicho carpinteiro. Então todos nós temos um bocadinho de cada coisa e temos é que aprender a lidar connosco próprios, não é? E com os outros. Em primeiro lugar, connosco. Connosco, sim. Nós sabermos estar bem connosco. E as mães dizem-me, e os pais: pai, mas isso é egoísmo. Não, não é egoísmo. Nós queremos estar bem, não é egoísmo. Nós precisamos ter tempo pessoal para nós, porque se eu estiver bem, os meus filhos estão ótimos. Se eu estiver mal, se eu estiver down, se eu estiver deitada no sofá a chorar, eles também não vão estar bem. Então nós temos que perceber o que é que me faz bem a mim, para eu também conseguir ajudar os outros. Sim, uma discussão entre pais em casa não vai ajudar em nada uma criança. Até, eu conheço até pais que às vezes, quando já estão naquele ambiente discutivo, toda a gente discute, toda a gente tem umas discórdias. Claro. Quer sejam a favor do bem ou não, toda a gente tem as suas discórdias. Mas quando estão naquela discórdia e percebem se estão lá as crianças, já dão aquela dica: olha, aqui não, agora não. Exatamente. Porque aquilo vai cair o peso sobre a criança. Amanhã ela vai descarregar aquilo para a escola, no outro dia aquilo fica nela. Sim, depois vimos os meninos que são super agressivos na escola e que batem em todos e que gozam e que não sei o quê. E é o que eu costumo dizer: quanto pior os meninos se portam, mais precisam de ajuda. Pois. Ou seja, nós no trânsito não vimos as pessoas felizes a refilarem com ninguém, portanto nós adultos somos iguais. Só quando temos algum problema, algum desafio, é que pomos-nos a refilar com toda a gente que está à nossa volta. Então é isso que acontece com os meninos normalmente que praticam bullying, são miúdos que em casa sofrem algum tipo de... ou porque sentem, não quer dizer que seja a verdade, a realidade, é a percepção que os miúdos têm. Sim. Sentem sozinhos, ou sentem que os pais não lhes dão tanta atenção, ou assistem a discussões e depois na escola vão reproduzir um bocadinho desse comportamento para se sentirem um bocadinho melhor, que é, os pais dizem: pá, é horrível chegar a casa. E é, de facto é, não é? Mas é, se nós tivermos um comportamento e uma atitude: opá, deixa-me, está quieto, para, não sei o quê, vai tomar banho, já fizeste TPC, não é? Agora, se nós experimentarmos entrar em casa com um sorriso, sentarmos-nos no chão a brincar com os miúdos 10 minutos, eu não peço mais, darmos-lhes a atenção toda do mundo, a noite vai correr lindamente. Porque eles já não vão querer estar a agarrar-nos e a pedir atenção, porque já tiveram a atenção. Nós conseguimos fazer o jantar, preparar os banhos, fazer não sei o quê, e os miúdos estão tranquilos e nós estamos tranquilos. O que é que acontece? É que eles querem atenção, nós ficamos irritados. E larga-me, deixa-me, não sei o quê. E aquilo toma umas proporções gigantescas. Então, até, por exemplo, eles participarem, por exemplo, os 8 que são os tais meninos do Enneagrama que normalmente os pais se queixam mais, que são super irrequietos, se eles se sentirem úteis, se eles se sentirem fortes, os problemas acabam, os desafios acabam. Então, se eles ajudarem na cozinha, está tudo ótimo.
Então porquê não pôr aqueles meninos a ajudarem-nos na cozinha? Sim, hoje em dia é um método tudo. Não toques aí, não Sim, brinques vai-se aqui. cortar. Porquê é que não se ensina a Nós pessoa sabemos para tudo. trabalhar com aquilo? Não se ensina a criança, não ensino porque aquilo é muito perigoso. Não, se ensinar, ela sabe. Sabe lidar. Há países hoje em dia que estamos a falar de criancinhas, já cozinham, já fazem tudo, já cortam e nem é com as facas com o cuidado todo que a gente temos. É faca que é um pedaço de ferro ali, sem madeira, sem nada, não é? E são crianças, porque é que as nossas não podem aprender a fazer isso na sociedade? O meu tem 11 anos, o do meio tem 11 anos e cozinha lindamente. Ele aprendeu com o pai, porque o meu marido cozinha muito bem a sério. E, portanto, eles são os homens da casa, são eles que cozinham, porque a mais velha não, o pequenino também já gosta de ir para a cozinha. E a mais velha também Se é assim é mais útil lá, eu também posso fazer qualquer coisa, é o que ele pensa. Exatamente, exatamente. E, portanto, é uma forma divertida.